Você não precisa gastar uma fortuna em cursos para aprender a fazer doces finos de verdade. Vem comigo que eu vou te ensinar todo passo a passo. Primeiro, vamos preparar uma massa de chocolate. Em uma tigela, eu adiciono 2 ovos, uma pitada de sal. Agora eu vou bater. Assim que começar a espumar, eu acrescento aos poucos 100 gramas de açúcar. Agora eu adiciono 80 gramas de farinha de trigo, 30 gramas de cacau em pó, uma colher de chá de fermento em pó e meia colher de chá de bicarbonato de sódio. Misturo delicadamente até incorporar os ingredientes. Por último, eu acrescento 30 gramas de manteiga derretida e misturo novamente. Despejo a massa em uma forma de 35 por 20 centímetros. Levo ao forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 20 a 25 minutos. Agora vamos preparar uma calda para regar o bolo. Em uma panela eu adiciono 300 ml de água, 50 gramas de açúcar e 30 gramas de cacau em pó. Levo ao fogo, mexendo bem até o cacau dissolver completamente. Assim que levantar a fervura, desligo o fogo, transfiro a calda para uma tigela e deixo esfriar completamente antes de regar o bolo. Agora vamos preparar um creme aveludado. Aqui na panela eu coloco uma lata de leite condensado, 200 gramas de creme de leite, uma pitada de sal e uma colher de sopa de essência ou pasta de baunilha. Cozinho em fogo médio para baixo, mexendo sempre para não grudar no fundo da panela. Enquanto o creme cozinha, já me conta aqui nos comentários de que cidade e de que país você está me assistindo. Quero muito saber até onde esse vídeo vai chegar. Assim que começar a ferver, continue mexendo por aproximadamente 5 minutos, até atingir esse ponto. Agora eu transfiro para um recipiente, cubro com um plástico filme em contato. Agora é só deixar esfriar completamente em temperatura ambiente. Agora vamos preparar a geleia de morango e framboesa. Em uma panela eu adiciono 100 gramas de morangos, 100 gramas de framboesas e 20 gramas de suco de limão. Levo ao fogo, mexendo de vez em quando para não grudar. Quando as frutas estiverem bem macias, desligo o fogo e bato com o mix até obter um purê. Em seguida, vou passar pela peneira para remover as sementes da framboesa. Volto o purê para a panela. Aqui nessa tigela eu tenho 80 gramas de açúcar. Vou adicionar 3 gramas de pectina. Misturo bem. Acrescento essa mistura aqui no purê de frutas. Levo novamente a fogo médio para baixo. Assim que levantar a fervura, deixo cozinhar por mais 5 minutos. Desligo o fogo, transfiro a geleia para uma tigela, cubro com um plástico filme em contato e deixo esfriar completamente em temperatura ambiente. Aqui nesta tigela eu tenho 400 gramas de chocolate branco já derretido e temperado. Vou adicionar um pouco de corante lipossolúvel rosa próprio para chocolate. Misturo muito bem para que ele se dissolva completamente. Acrescento esse corante sempre aos poucos até atingir a tonalidade desejada. Olha só como ficou um rosa bem delicado. Para esta receita vou utilizar este molde de silicone. Ele tem 2 centímetros de altura por 5,5 centímetros de diâmetro. Preencho cada cavidade com chocolate.
e com a ajuda de um pincel, espalhe-o bem por toda a cavidade. Levo à geladeira até o chocolate cristalizar. Vou aplicar uma segunda camada de chocolate. Geladeira novamente por mais 5 minutos. E aqui está a massa de chocolate. Vou cortar os discos utilizando um cortador de 4 centímetros. Eu já vou deixar essa etapa pronta para o vídeo ficar mais dinâmico. E aqui estão os discos da massa. Vou regar com a calda já fria. O creme aveludado já está completamente frio. Coloquei o creme em uma manga de confeitar e agora eu vou rechear as casquinhas de chocolate. Adiciono uma camada de geleia de morango e framboesa. E cubro com um disco de bolo já umedecido. Finalizo fechando com chocolate branco. Passo a espátula para retirar o excesso e deixo na geladeira até o chocolate cristalizar completamente. Agora vamos à decoração. Todas essas flores foram feitas com pasta americana, utilizando esses 2 moldes de silicone. Os links dos moldes estarão na descrição do vídeo. Para colorir a pasta americana, utilizei corantes nas cores rosa e lilás. Vou fazer umas aqui para vocês verem. Pego um pouco da pasta americana, preencho o molde, pressiono muito bem. Essa decoração pode ser preparada com até 30 dias de antecedência. Agora eu retiro do molde. Olha só como sai do molde. Cada detalhe fica perfeito. Depois de desenformar, posiciono sobre esse molde. Faço uma leve pressão para ficar com a mesma curvatura do mini bolo. Em seguida, retiro cuidadosamente e deixo secar completamente sobre um papel toalha para poder pintar. Este outro molde vocês já conhecem e sabem o quanto ele é lindo. O processo é exatamente o mesmo. Preencher o molde, pressione bem e em seguida é só desenformar. Você pode deixar as flores totalmente brancas ou pintar da cor que preferir. Agora eu aplico o pó dourado comestível misturado com álcool de cereais, porque é ele que dá o acabamento final. Olhem só que coisa mais linda! Agora chegou a melhor parte, desenformar os mini bolos. Para colar a decoração, basta colocar chocolate branco derretido sobre o mini bolo e colar delicadamente cada uma delas. Gente, eu sou suspeita a falar, mas esses mini bolos ficaram simplesmente maravilhosos. Eles ficam tão delicados e elegantes que parecem até peças de decoração. Dá até pena de comer. Coloco um pingo de chocolate branco aqui em cima. E agora eu vou colar as flores nas cores rosa e lilás. Esse é o momento em que o mini bolo ganha vida. São esses pequenos detalhes que transformam uma sobremesa em verdadeira tentação da confeitaria.
E esse é o resultado final. Eu espero que vocês tenham gostado dessa receita e de todas as dicas que compartilhei ao longo do vídeo. Se fizer essa receita, não esqueça de marcar o meu perfil nas redes sociais. Eu vou adorar ver o seu resultado. E se este vídeo te ajudou de alguma forma, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar com aquela pessoa que ama confeitaria. E se inscreva no canal para não perder as próximas receitas. Um beijo grande, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!